Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei! Nada como começar um vídeo sobre passagens aéreas com uma imagem dessa, né? Dá vontade de fazer as malas e correr pro aeroporto. Para você que ainda está sonhando com a sua primeira trip internacional, independente do destino, talvez esse vídeo pode te ajudar a se planejar. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito útil para fazerem suas buscas e também contar um pouquinho de uma das estratégias que eu adoto para baratear as minhas viagens. Não vou falar aqui de valores, porque isso depende muito da região onde você mora, do perfil de viajante que você é, do tipo de passagem que você vai comprar, se é executivo, se é econômico, franquia de bagagem, uma série de fatores. Mesmo antes de começar a realizar os meus sonhos de viagem, eu sempre pesquisei bastante a respeito do assunto. E com isso eu aprendi a adotar algumas estratégias para me planejar melhor. E até hoje eu faço tudo isso. Viajar demanda dois custos principais: passagem aérea, que é o tema de hoje, e hospedagem, que a gente vai falar nos próximos vídeos. Eu costumo usar algumas ferramentas de busca, como Google Flights e Skyscanner, para poder ter ideias de valores, mas eu sempre confiro lá no site das companhias aéreas também. No Google Flights você também consegue criar um alerta para poder você receber no seu e-mail todas as alterações e oscilações das passagens nos dias e destinos que você está selecionando, que você está ali de olho. E aí você recebe tudo isso no seu e-mail. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa ferramenta hoje também. Simular esses valores é essencial para você começar a desenhar o custo da sua viagem. Faça ensaios com a data de início da sua viagem vários dias da semana, no meio e mais no fim da semana, porque isso altera o valor. O tempo de permanência no destino e a data, o dia da semana de retorno também influenciam no preço. Vou mostrar para vocês aqui então uma simulação rápida para vocês entenderem como que funciona melhor aqui o Google Flights. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse site para poder vocês acessarem e fazerem as pesquisas de vocês. Como eu falei, eu moro em Vitória, então eu vou fazer uma simulação saindo daqui da cidade, né, do aeroporto de Vitória. Então agora nós vamos colocar aqui, de Vitória vamos colocar aqui o código do aeroporto de Orlando, que é MCO, mas se você não souber, é só você escrever aqui, Orlando. Aí você vem aqui, no aviãozinho, tá vendo aqui, Aeroporto Internacional de Orlando. Então você clica aqui, ele já selecionou, então eu quero ir de Vitória para Orlando. Eu vou selecionar qual é a faixa das datas que eu quero viajar. Então vamos entrar aqui, eu vou colocar mais ou menos lá para frente em agosto. Deixa eu ver. Se você abrir aqui, você já vê previamente os valores, tá vendo aqui, Então os voos que vão acontecer em agosto, eles estão nessa faixa de R$ 2.700. Aqui em julho está na faixa de, aqui 3.000 e poucos reais, 3.600, 3.652, 3.551. Porque julho é alta temporada, então os valores são mais altos, tá vendo? Vamos colocar setembro. Então, setembro está na faixa de 2.600 e pouco. Se você sair, por exemplo, numa segunda-feira, aqui 2.659. Você viu que ele mudou? É porque saindo na segunda-feira, dependendo do dia que você voltar, você tem um preço. Se você sair na segunda-feira e retornar numa quarta-feira, numa quinta-feira aqui, por exemplo, esse preço vai para 2.659. Se você sair nessa segunda e retornar no dia 30 aqui, que é um trajeto, um período maior, você vai pagar 2.700 e pouco. Então, depende da data que você sair. Então, vamos colocar aqui, saindo no sábado. 2.979 é o valor que está aqui. Aí eu quero ficar em Orlando esse total de tempo aqui, ficar uma semana e meia mais ou menos. E eu vou voltar na terça-feira. Então, aqui, 2.659. Você vai selecionar o período e vai concluir. E aí ele vai dar aqui os valores, tá vendo? Então ele tá terminando de pesquisar, acabou. O valor mais baixo que ele encontrou de passagens aéreas para o período que eu selecionei é pela Avianca Brasil e Avianca. Então, operado pela Avianca Peru nesse caso. Esse voo, ele sai às 19h45 daqui de Vitória e chega às 17h24. Esse mais um significa que é no dia seguinte. Então, vai sair daqui, não sei se vocês podem ver ali, 14 de setembro, e chegada às 17h24 do dia 15 de setembro. Então, mais um significa que é mais um dia. O total de horas desse voo, somando escalas e tudo, são de 22 horas e 39 minutos. Ah, não, eu não quero gastar 22 horas para chegar em Orlando, porque
Quem voa mais tempo paga preços mais baixos. Quem quer um trajeto mais curto paga preços mais caros. Esses voos, por exemplo, eles são com a Avianca. Então você vai clicar aqui e aí você vai ver todos os detalhes desse voo. Então ele tem uma partida aqui, ó, no sábado, dia 7 de setembro, por 2.659, ida e volta esse valor. Esse voo, o primeiro trecho dele vai ser Vitória-Guarulhos, vai ser um tempo de 1h30 de voo, vai chegar às 21h15 no aeroporto de Guarulhos, é operado pela Avianca no Airbus A320. A escala que você vai ficar em Guarulhos, ela é de 8h40, uma escala noturna, porque você vai chegar às 9h15. E aí de 9h15 da noite até as 5h55 você vai ficar dentro do aeroporto. Então 5h55 é o horário da decolagem do seu novo voo. Então aqui, 5h55 da manhã ele sai de Guarulhos, a viagem vai durar 4h55 até o aeroporto de Lima. E aí essa escala no Peru, ela tem duração de apenas 1h15. É uma escala bem apertadinha. Então você desembarcando em Lima, você já teria que procurar de imediato qual é o seu novo portão de embarque. Porque aí nele, às 10h05 da manhã, você vai embarcar para um voo de 6h19 para Orlando. Você seleciona esse voo aqui, porque é o mais barato, seleciona esse voo. E aí você vai ter acesso aos voos de volta. Você tem duas opções. Você tem a opção de escolher o retorno através desse voo aqui, que vai durar 26h42 com 2 escalas. Ou você tem a opção de pegar este outro voo aqui com duração de 17 horas. Por exemplo, se você quiser se manter dentro de um preço aproximado. E aí você escolhe esse aqui de 17 horas, por exemplo, que aí você vai pagar 2.753 ida e volta. Se você escolher o de cima, é aquele preço pesquisado inicialmente de 2.659 ida e volta. Eu vou escolher esse aqui porque tem um período bem menor, quase 10 horas a menos. Então vamos ver aqui se as escalas acontecem de uma maneira razoável que dá para comprar. Às vezes tem umas sugestões de escalas aqui meio que até indecorosas e aí não dá para comprar, né? Então esse voo sairia às 15h28 de Orlando, duração de 6 horas, e aí às 20h29 ele chega no aeroporto de Lima, então chega à noite também. E aí a escala é de 1h31, que é uma escala viável, apesar de ser apertado, se atrasar o voo daqui, pode dar problema aqui, mas você vai estar coberto, porque aqui a compra está toda dentro de um único localizador. Mais para frente eu explico isso melhor em um outro vídeo. E aí aqui às 22 horas você embarca para um voo de 4h35, que vai ser um voo noturno, e vai chegar às 4h35 da manhã em São Paulo, no GRU. Então a escala de 3h35 em São Paulo, hora de embarcar, 8h10 de São Paulo para Vitória. E aí chegando às 9h35 da manhã do dia seguinte, então ao início da viagem, em Vitória. Se eu selecionar esse voo, porque para mim ficou mais agradável do que o de cima são 26 horas de voo total, né? Então esse aqui não me interessa, eu vou pegar o outro que está mais ou menos R$100 a mais, vou selecionar esse voo. Então ele me dá aqui um resumão do que seria então a minha viagem Vitória-Orlando para uma pessoa na classe econômica, teria aqui o valor de R$2.753. Eu não vou comprar aqui, isso aqui é um mecanismo de buscas. Então você tem a opção de repente entrar no site da Avianca e verificar se você consegue fazer essa compra, ou então reservar em alguns outros sites aqui que eles dão de sugestões. Eu não recomendo usar nada disso, eu recomendo isso aqui como meio de informação e a partir daqui você pesquisa na companhia aérea. Aqui é o pulo do gato, digamos assim. Quando você começa um processo de pesquisas, você tem que vir aqui, é importante que você venha aqui, ó, rastrear preços, tá vendo? Aqui, ó, monitorar o menor preço deste itinerário e receber alertas de preço e dicas de viagem por e-mail. Ativa isso aqui que ele vai dar uma informação aqui, ó, rastreando preço. E aí, como eu tô logada aqui no meu cadastro do Gmail, eu vou passar a receber esses alertas no meu e-mail, dizendo, ó, o preço que você selecionou para aquele itinerário baixou, ou o preço agora daquele itinerário subiu. Então, ele te dá uma série de alertas, né? Você pode mandar para você mesmo a pesquisa que você fizer, ou você pode compartilhar essa pesquisa com alguém.
Você pode compartilhar por e-mail ou você pode compartilhar em algumas mídias sociais ou copiar o link dessa pesquisa e enviar diretamente para alguém. Então é isso, o que eu tinha para mostrar para vocês é como fazer as pesquisas, o que você precisa observar, a questão das escalas, quantas são, tempo de duração de voo e dentro de cada tarifa, as situações específicas de cada voo que você tiver interessado em comprar. E aí sempre verifica qual é a companhia, vai no site da companhia e confere lá os pormenores em relação principalmente a bagagens, ok? Então vamos continuar. Se informe sobre os programas de milhas das companhias aéreas da sua região. Há uns bons anos atrás eu escolhi o Smiles da Gol para concentrar os pontos do meu cartão de crédito nele. Como era um projeto Viajar Mais Pagando Menos, eu também fiz a assinatura do Clube Smiles, mas não é obrigatório. Eu fiz isso porque eu queria acelerar o acúmulo de pontos. E ser assinante desse clube também te dá acesso a alguns benefícios, como compra de pontos em promoção e dá acesso às informações em primeira mão de algumas promoções de viagens. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando como que funciona esse programa de pontos. Como que dá um acúmulo de trechos, de pontos, subida de categoria, tudo isso. Mas hoje eu vou falar as ideias básicas de como funciona. Só para vocês terem ideia, com pontos promocionais desse programa, eu já viajei para Argentina, para São Paulo e para Florianópolis. Quando eu comecei a namorar meu marido, ele morava em São Paulo e eu no Espírito Santo. Então mantivemos a mesma companhia aérea e focamos nela a compra das passagens desse período para a gente se ver. Ida para São Paulo, vinda para o Espírito Santo. Assim a gente acumulava tanto pontos quanto trechos. E várias vezes quando a grana apertava, era essa estratégia também que permitia a gente voar entre São Paulo e Espírito Santo com pontos promocionais. Se você ou seu companheiro costumam viajar a trabalho, saiba que esses voos, mesmo sendo pagos pelas empresas, eles podem acumular pontos ou trechos também no seu programa de milhas. No Smiles você começa com um nível básico, sem benefício. Aí à medida que você começa a voar pela companhia, você começa a acumular pontos e trechos. E é essa pontuação e trechos que faz você começar a subir de nível de categoria. A primeira, então, como eu falei, é a Smiles, a segunda é prata, a terceira é ouro e a quarta e última é diamante. Subir de categoria nesses programas de milhas em qualquer companhia aérea significa benefícios. E na Gol significa você ter acesso a uma franquia de 3 malas gratuitas para voos operados pela Gol e passa também a ter direito a uma passagem aérea cortesia para acompanhante uma vez por ano, para qualquer destino também voado pela Gol. Não serve aquelas companhias parceiras, só os voos operados realmente pela Gol. Essa passagem cortesia, porém, não inclui franquia de bagagem. No meio do ano passado, meu marido atingiu a categoria diamante, bem na época em que a Gol já havia anunciado o início das operações dos voos dela para Miami e Orlando, que iniciariam em novembro, bem nas minhas férias. Eu não preciso nem falar para vocês o que aconteceu, né? Então viajamos 2 pelo preço de 1, ou quase, porque a taxa de embarque não faz parte desse benefício, você tem que pagar ela. Mas tudo bem, o mais salgado estava coberto. Não sei se vocês sabem, mas independente de você comprar a passagem pelos meios normais ou por benefícios assim, caso você opte por parcelar o pagamento, a primeira parcela ela vem o valor da parcela da passagem mais o valor das taxas de embarque, que não são parceláveis. Digamos que você selecionou uma passagem independente aí do destino, que o valor total dela de ida e volta é de R$3.000, sendo R$2.000 de passagem aérea e R$1.000 de taxa de embarque. E você decidiu parcelar esse valor em 5 vezes. Então serão 5 parcelas de R$400, sendo que na primeira parcela, aqueles R$1.000 de taxa vão ser cobrados juntamente com ela. Então essa primeira parcela será no valor de R$1.400 e as demais de R$400. Infelizmente, no final do ano passado, a Gol anunciou uma alteração que vai ser válida agora a partir de março, onde ela exclui daquele benefício de passagem gratuita justamente esses destinos de Miami e de Orlando. Mas todos os outros destinos voados Gol, inclusive a Argentina e outros mais internacionais que sejam na América do Sul, por exemplo, ainda fazem parte do benefício. Se programar com bastante antecedência é sempre a melhor opção. Inclusive, eu sempre recomendo o seguinte: tudo que você quiser fazer parcelamento referente a uma viagem, seja ela para onde você for, internacional ou nacional, no que se refere a passagem aérea, hospedagem, aluguel de carro, se tiver, tente parcelar isso tudo de maneira que a última parcela seja no máximo até o mês que antecede a sua viagem.
Assim, quando você viajar, você tá livre de dívidas e quando você voltar, você já vai poder começar a programar a sua próxima viagem. Fazer a primeira viagem internacional é quase um projeto e ele deve ser construído aos poucos. Isso eu tô falando para quem vive a nossa realidade, né? Que não tem dinheiro sobrando, que dá para poder simplesmente ir ali comprar uma passagem e viajar. E ter adotado essa estratégia de pontos anos atrás foi crucial, por exemplo, para poder manter os custos dessa viagem reduzidas, já que a gente teve pouco tempo para se programar. Em média, eu levo aí de 10 a 12 meses me programando para as viagens. Ou seja, toda vez que eu volto de uma, eu já estou programando a próxima. Falando por mim, tá? Viajar, principalmente para um destino internacional, sempre me pareceu uma coisa assim, inatingível, sabe? Mas vai por mim. A primeira é mais difícil porque envolve outros custos, como passaporte, visto, essas coisas. Depois que acontece essa primeira, as outras são um pouco mais fáceis. Essa dica é para reduzir o risco de problemas. Evite a todo custo comprar passagens aéreas separadas que não sejam no mesmo localizador. Por exemplo, comprar um trecho saindo de São Paulo para Miami e depois separadamente você comprar um trecho saindo da sua cidade para São Paulo. E não pense que é só comprar essas passagens com uma boa diferença de horário ali de uma para outra. Acredite, mesmo seguindo essas regrinhas básicas e inclusive viajando na véspera, em novembro agora eu e meu marido quase tivemos uma grande dor de cabeça e prejuízo. Acho que até vale uma playlist exclusiva aqui no canal sobre perrengues de viagens. O que vocês acham, hein? Comenta aqui embaixo se vocês querem dicas em formas de histórias de perrengues de viagens que a gente já passou e que não são poucas e que podem servir de exemplo para poder vocês evitarem errar da mesma forma. E agora que passou é engraçado, mas na hora não foi não. Como esse nosso bate-papo já ficou longo, eu vou deixar os assuntos de franquia de bagagem, organização de mala, regras de alfândega para um próximo vídeo que vai ao ar na semana que vem. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para poder você receber a notificação dos próximos vídeos. Comente aqui embaixo o que você achou dessa ferramenta que eu mostrei para vocês e das dicas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe com seus amigos que também estão pensando em viajar. Quem sabe essas dicas não são o que faltava para poder começar esse projeto. Obrigada por ficar comigo até aqui, grande beijo e até semana que vem.